Eu entendo que existem três fundamentos muito importantes no mundo dos negócios que certamente definem os destinos de uma empresa. O modelo de gestão é um deles, o posicionamento estratégico e a própria liderança do empresário. Porque, definindo os primeiros dois aspectos, né, o modelo de gestão, se você tem um negócio muito bom com a gestão ruim, você vai patinar e vai perder uma oportunidade. Se do contrário, você tem uma gestão muito boa, mas o modelo de negócio é ruim, você vai ter um esforço muito grande, mas não vai gerar resultados porque o modelo de negócio, o setor que você está, ele vai ser um limitador para o seu crescimento. Agora, quando esses dois aspectos se combinam, é necessário que haja uma liderança do empresário. Né? E eu não entendo que a liderança do empresário seja uma liderança comum, uma liderança que muitas vezes são praticadas e bem praticadas pelos seus líderes de setores, gestores e tal. É do empresário, porque envolve o risco, né? Quais são as características fundamentais do João Fiuza como líder da Diagonal? Bom, eu sou, assim, como eu sou muito exigente, eu acho que tenho eu sou uma pessoa que, mas assim, eu trabalho muito, eu gosto muito, trabalho com humor, as pessoas, eu sou um cara muito bem-humorado com os meus colaboradores, eu procuro estar sempre bem-humorado, isso as pessoas sabem que eu sou, isso ajuda muito, eu deixo as pessoas todas descontraídas em relação, não existe assim também uma pressão forte daquela cobrança assim, frenética em cima das pessoas, isso a gente não tem essa característica. A minha porta é aberta para todo mundo entra, não tem, é uma coisa, e eu digo muitas vezes que nós não impomos soluções nem decisões. Assim, as decisões estratégicas, sim, mas o meu conceito é de que vence a melhor ideia. Então, assim, essa eu acho assim que a maior característica da minha liderança seria essa. Perfeito. Você começou colocando que é um empresário exigente e depois colocou o contraponto, que eu sou uma pessoa bem-humorada, eu interajo bem, a relação é nivelada. É nivelada, cobra, nós temos que ter deixar as pessoas, deixar com que as pessoas possam decidir também, você não pode ficar só. Então a gente procura, e outra coisa muito importante que a gente tem dentro da empresa, que faz parte também, é ter gente boa, contratar gente boa. A gente hoje, o nosso time, e outra coisa, muita gente formada dentro de casa. A gente procura ter sempre pessoas bem formadas e que possam ter passado desde o início em todos os departamentos e setores da empresa. Então isso deixa na pessoa cria um vínculo muito forte, cria um vínculo de sensação de pertencimento dentro da empresa. Perfeito, muito bom. Então isso é importante para que as pessoas se fiquem cada vez mais envolvidas com a empresa. Pertencimento hoje é fundamental. A gente tem que engajar as pessoas. Enquanto você fala desse jeito, está falando de pessoas que têm uma relação certamente de longo prazo com a Diagonal. Grande parte dos empresários hoje sofrem demais e a maior dor do empresário é a gestão de pessoas. Mas ao mesmo tempo talvez seja o maior vácuo que existe da contribuição do próprio empresário na sua empresa, que é a liderança. Se o seu empresário não ocupa o espaço dele de liderança, ela vai ser ocupada por uma cultura que não é a da empresa. Nós temos muito ainda o que melhorar nesse item da gestão de pessoas. Eu acho que todos nós, isso também está mudando muito, porque são muita coisa nova com relação à gestão de pessoas e tem mudado, né? E isso a gente está cada vez mais valorizando, a gente já valoriza, mas cada vez mais valorizando essas pessoas, porque o maior patrimônio que você tem dentro da empresa são as pessoas. Se você não valorizar as pessoas que estão ali, você não consegue fazer nada só. Então você tem que ter um time comprometido, alinhado, que veste camisa. A gente brinca muito que tem que ter o sangue verde. Tem que estar no sangue, o sangue tem que ser verde. Que é o verde da Diagonal. É o verde da Diagonal. Tá muito bom. E olha, ou seja, você chama de patrimônio e outras pessoas chamam o mesmo recurso de problema, né? Tem alguma coisa aí de muito diferente. O maior patrimônio que a gente tem hoje dentro da empresa são as pessoas, né? Então fica aí o dilema e o paradigma para que vocês, cada um, possam entender, né? Provavelmente o perfil de liderança do empresário acaba determinando com que tipo de pessoas ele vai trabalhar. Tem algumas referências que você possa citar para nós aqui, João? Quem é empresário que lhe inspira?
Qual é? Você teve algum momento? O seu Ivens foi um mentor para você? Você pode chamar assim? Sim, com teve certeza. outros também? O seu Ivens foi mentor, acho que o seu Ivens foi grande referência, até hoje eu tenho ele como referência. Sim. E a gente procura ver aí no Brasil alguns exemplos de empresários que são bem-sucedidos, que têm resiliências, que foram para cima, foram para baixo. E ali o Jorge Paulo é um grande, esse é clássico para todos nós. Aqui no Ceará tem muitos empresários que são o Zé Macedo, que é um empresário também. Eu tenho uma pessoa que eu também, que foi meu sogro, Aloysio Chimenez, que foi um grande empresário, um grande comerciante, me ensinou muita coisa também. Tá certo? E hoje, atualmente, você tem várias pessoas que você tem um Beto Studat, que é uma referência. São parceiros de negócio. São parceiros, nossos parceiros. Sempre a gente está aprendendo com ele. E aí no Brasil a gente se tem um Antônio Hermílio de Moraes, que foi um empresário que a gente procura. Você tem do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, craque em resiliência, esse daí. São pessoas que são assim, que a gente sempre está se inspirando e ver o quanto essas pessoas e começa a entender a história das pessoas. A gente pensa que essas pessoas começaram começaram com as empregas e nada, e todos tiveram uma vida difícil, como todo e qualquer empresário. Eu até faço a pergunta para meus alunos e para a turma que eu trabalho, assim, o que é que vocês acham? O que é que existia na cabeça do Abílio Diniz? Porque hoje entender a cabeça dele através da literatura com os livros do Abílio Diniz, onde ele está, é uma coisa, mas um dia ele estava à frente de uma padaria que era do pai dele, era ali, Pão de Açúcar, era uma padaria. O Jeff Bezos começou empacotando livros da própria Amazon, né? Então existe alguma coisa ali especial e que a gente deveria realmente modelar. Muitas vezes as pessoas mistificam muito a ideia do que é a mentoria e acham que só podem ser pessoas contratadas e tudo. Claro, existe esse tipo de trabalho, eu trabalho com isso, mas eu incentivo muito as pessoas a terem referências. Eu tenho muita referência, eu gosto de pegar algumas referências e eu acho que a gente cresce quando a gente vê as experiências das outras empresas, né? Eu faço muito esse benchmarking também, assim, com amigos, empresas, amigos locais, empresários locais. Eu diria que a minha mentoria é essa. Benchmarking de projetos e pessoas, de referências. Você falou a palavra resiliência, falou sobre o impacto que o esporte, né, e o esporte de alto rendimento tem sobre a sua trajetória como empresário. Então eu pergunto, qual foi o momento do João Fiuza em que mais a resiliência dele foi testada, tá? Como empresário? Aquele momento desafiador, que muitas vezes as pessoas que olham as suas obras, a sua logomarca, as propagandas da Diagonal dizem, não, esse aí nunca passou por dificuldade. João, esse aí, não é assim? E aí? Não, olha, cada projeto nosso é uma dificuldade, tá? Porque a nossa indústria da construção civil é uma indústria que, você montar uma indústria típica, normal, é aquela indústria que você tem e você produz ela no próprio local e o produto vai para fora. A nossa indústria é uma indústria que se desloca. Sim. Ela é aquela indústria ela é nômade. Ela é nômade, é uma indústria que se desloca. Então, e esse processo de deslocamento é identificar o terreno, regularizar o terreno, fazer a via sacra da aprovação, desenvolver os projetos. Ainda é uma via sacra, né? Hoje já melhorou bastante. Eu diria que Fortaleza, a gente pode até dizer que hoje nós estamos em céu de brigadeiro. Acho que a doutora Águida aí merece tudo. E o prefeito Roberto Cláudio, tendo a Águida na frente, foi assim uma grande. Você ter, ontem, semana passada, nós tiramos um ABITS do empreendimento nosso, que também é uma outra empresa que a gente tem, que é a Victa. Depois eu posso até falar um pouco dela também, que é no segmento econômico, uma empresa que a gente trabalha. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, e a gente também tem um segmento econômico que também trabalha no sistema de brasileiro de poupança, que é o SPPF. Perfeito. E nós entregamos uma obra agora, estamos entregando uma obra, e nós fizemos o processo de ABITS todo online. Nós tiramos 220 ABITS em 3 horas de trabalho. Nossa. Então aí, isso, você ter com aí é realmente impressionante. É impressionante. E é bom que seja colocado isso, né? Mas olha, é um negócio impressionante. E acho que foi a primeira vez que nós tiramos um ABITS
online. Antigamente você entrava numa ABIT, você dava processo, então você anexa todos os processos. Você pega, óbvio que você tem que ter os ABITs parciais, que é o do bombeiro, o da Coelce, os projetos que são necessários. Então você anexa os documentos, anexa tudo, faz um anexo, manda, você cadastra tudo no site da prefeitura, no sistema online. E tudo funciona. E aí sai a taxa, você paga a taxa, posta a taxa, imprime. Rapaz, é um espetáculo. Uma forma de reconhecer a qualidade disso, que não é legal, mas a gente fica assim com vontade, e vou falar que parece coisa internacional, parece um padrão que não é Brasil, né? Porque nós estamos ainda muito condicionados até na burocracia brasileira, algo que compromete o ambiente empreendedor. Mas quando eu falo a respeito de dificuldade, tem que lembrar... Eu estava falando agora dessa dificuldade. Então, a dificuldade projeto e tal, até você lançar, vender, construir e entregar. Perfeito. Então, esse é um projeto. Um ciclo muito longo. Isso é um ciclo muito longo. Então, isso dá dor de barriga em todos os momentos. Porque quando você. O que é que acontece? Quando você faz isso e lança um projeto, o projeto até o lançamento é uma coisa tão demorada que às vezes você concebe um projeto hoje e só vai lançar ele depois de 2 anos. Para quem trabalha com inovação, isso é terrível. Então, às vezes a coisa muito dinâmica, é muito dinâmica. A concorrência é dinâmica e o processo produtivo é lento. Mas eu diria para você um projeto que me deu aflição e que eu tirei algumas noites de sono foi o Mansão Macedo. Porque isso era um projeto que na época eu tinha acabado de lançar um prédio, que era o Edifício Líbano, que era um edifício de 400 metros. Na sede do antigo clube? Na sede do antigo clube. E quando nós lançamos, o prédio foi um sucesso de venda, a gente lançou e tal. E aí veio a ideia, eu fui contactado pelos alguns corretores e intermediários para que a gente pudesse fazer um estudo para a casa do senador, que ele queria E aí eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, porque o terreno dele é um terreno de 50% e pouco, e tinha alguns fatores que eu ia dizer, poxa, se o mercado pedir apartamento grande, de 400 metros e tal, eu digo, bom, eu vou vender um outro na frente, porque se eu dar para um na frente e outro atrás, mas eu não vou vender o de trás. E ficou aquela discussão. Duas torres ou uma torre? Duas torres ou uma torre. Então era um terreno, às vezes terreno grande é um problema. Sim, e esse tinha 50%, são 5 mil metros quadrados. Para ter a coragem de destinar a uma torre só. Aí eu digo, bom, aí foi quando eu vi assim E também tem voltando à fita um pouco, quando eu comecei a minha vida, depois que eu fundei a Diagonal e comecei os meus projetos solo, teve um momento que eu voltei para trabalhar com o seu Ives em parceria nos prédios, que foi o edifício solar da praia, onde ele mora, perfeito, que foi o edifício Lido, o edifício Jangada, nós fizemos em parceria Diagonal e Dibra, né? Onde ele morou a vida toda. E aquele condomínio, já em 83, ele foi concebido, na época, um edifício de 670 metros quadrados. Então não existia. Então era uma coisa assim que... E eu brinco que Fortaleza, às vezes, assim, de décadas em décadas, cabe um produto diferente, né? Okay. E aí foi essa informação e aí quando a gente, na época do Solar Volta da Jurema, a gente, para a época, foi assim uma ousadia já grande, mas como o seu Ives estava dentro do projeto, ficou com a cobertura, era um projeto, a gente viu que foi muito fácil vender o prédio. E aí eu me lembrei do passado, dessas coisas que a gente tinha, quando a ideia era forte, quando você podia fazer uma coisa diferenciada, e aí eu fiquei, todo mundo, os corretores diziam uma coisa, e aí eu amanheci o dia pensando e disse, olha, eu acho que eu vou fazer aqui uma loucura, eu acho que talvez isso dê certo, vou fazer um test drive aqui de a gente fazer 22 casas trepadas, eu não vou vender apartamento. Opa. Mas como? Você faz um apartamento de quantos metros para o corretor? Na época, o
Ricardo Bezerra, que foi com que a gente fez toda essa engenharia também da venda. O Ricardo disse: João, mas isso é uma loucura, se um apartamento desse tamanho Eu digo, mas vamos testar, porque vamos agora, lá. Vamos testar, que é curioso, né? Vamos testar assim, depois que entra não tem como voltar vamos fazer né? o seguinte, vamos fazer o seguinte test drive. Se eu disser aqui, se eu começar a mostrar para as pessoas que eu acho que tem um mercado de pessoas que hoje moram nas casas das dunas, que tem casas em terreno de 5 mil metros, em terrenos de 10 mil metros, que tem casas de 2 mil metros de área construída, que param 20 carros dentro da garagem. Onde elas morariam? E essas pessoas, se fosse para o apartamento, essas pessoas não conseguem morar num apartamento menor. Por que é que eu não posso identificar essas pessoas e trazer essas pessoas que hoje os filhos já casaram, já mora só o casal? As casas são antigas. As casas são antigas. Nesse padrão lá na rua. Às vezes os empresários viajam muito, a mulher fica só na casa com 2 vigias, com cachorro, com 2 vigias armados. Então eu acho que tem um mercado para 22 casas trepadas, empilhadas uma em cima da outra. Desde que você tenha. E quais são as vantagens? Próximo da praia, dividir custo, segurança, as pessoas vão ver vida, estão numa casa, estão no conforto, eu acho. E assim, quando eu comecei a fazer como era um condomínio fechado, a gente começou, eu fiz uma planta, levei para o Zé Macedo, e ele olhou e disse: rapaz, eu acho muito ousadia. O próprio Zé Macedo. Eu gosto da ideia. Eu sou um cara ousado, mas eu não... É porque dobrar o Ricardo, corretor, era uma coisa. Agora dobrar o Zé Macedo... Ele disse: olha, eu não sei se eu teria essa coragem não, mas você é que entende. Eu digo, me dê uma chance que eu vou... Olha que legal. Me dê uma chance que eu vou fazer aqui uma... E aí eu comecei a botar a panela para ferver, né? E aí, num determinado momento, eu estava no escritório e chegou uma pessoa e me procurando, uma pessoa, um cliente que morava no prédio ao lado, e me abordou e disse: João, você soube que você vai fazer um prédio ali do lado do prédio que eu moro? Eu disse: realmente eu vou fazer um prédio. Ele disse: qual é o produto? Eu confesso que eu fiquei até um pouco encabulado de dizer o tamanho da área do apartamento, que era 900 metros quadrados. Já era uma pesquisa de mercado agora, já era testar com o mercado. Aí ele olhou, eu disse: pai, eu vou fazer um prédio de 900 metros quadrados. Ele olhou e disse: olha, eu gosto desse produto. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer uma condição especial, eu tenho 3 clientes para esse produto. 3. Não, aí eu peguei vento na vela, a vela inchou. Vamos aqui, senta aqui, meu amigo. E assim foi. Aí eu comecei e tal. Legal. E aí quando eu comecei a vender. Realmente eu vendi assim, eram 22 apartamentos, tinha os apartamentos de permuta. E aí depois de que eu fiz essa venda, eu comecei a vender vários apartamentos. E aí dos 22, tinham 4 de permuta, e aí 3 ou 4, e aí eu tinha 17, 18 apartamentos para vender. E teve uma hora que deu uma enganchada. E chegou mais ou menos no meio. Então, assim, eu não podia nem ir para frente nem para trás. Teve que bancar de novo. Não é nem bancar, porque eu não tinha dinheiro. Não, bancar que eu digo é sustentar a ideia, avançar ou recuar. Eu não podia mais. Então, isso foi um dos momentos aí que me deu mais... Pronto, e como é que você desatou o nó da outra metade? Não, aí eu tive aí comecei a me articular novamente com o mercado. Ok. E aí teve um fator sorte, eu também tive um pouco de sorte, porque teve alguns clientes que trouxeram outros, assim, com aquela história do indica amigo, as pessoas foram fazendo também com vontade de morar no prédio, trazer as vizinhanças. Estou começando a entender que você é engenheiro no meio, aí arquiteto de um lado e vendedor do outro, né? Eu gosto da venda também. Ah, tá certo. Eu gosto. Acho que venda... E outra coisa, sabe o que acontece? Esse tipo de venda é uma venda que você não vende só o produto também. Você tem que vender a credibilidade. Você tem que vender... E as pessoas... O conceito. As pessoas que... Eu digo, assim, esse tipo de produto, quando tem um corretor, um profissional de venda,
que diz, olha, doutor, eu queria uma pasta, eu queria um material, eu queria um produto desse assim, Sim, mas sim. eu digo, você faz o seguinte, eu só preciso que você marque a hora e o dia, E eu converso com o eu cliente. vou, ou eu vou ao cliente ou você traz um cliente aqui. Eu prefiro, porque esse tipo de produto faz parte da venda personalizada. O cara não está comprando uma coisa que você compra numa loja, ou está comprando um carro. Tá Mas, no entanto, você sabe que muitos empresários diriam, não, vá lá, tá aqui a pasta, e me diga depois Desse o que é que tipo deu. eu Você gosto se envolve, porque né? isso existe assim, a gente passa uma segurança e um comprometimento. Perfeito. Certo? Eu escrevi agora nesse final de semana e eu tenho um texto chamado Papo de Domingo e eu falei sobre o Elon Musk. E ele tem uma frase que é: se você não está errando, você não está inovando. Né? E agora, nessa sequência em que ele chegou a alcançar o posto de homem mais rico do mundo, nos últimos 5 anos eu citei ali grandes 5 erros cometidos por ele. Né? E aí você falou assim, rapaz, esse projeto me deu dor de barriga. Né? Olha, você que está assistindo a gente, você faz o seguinte, assiste até o final, aí volta e assiste de novo essa parte do Mansão Macedo. Depois que o João falou em dor de barriga, aí você volta 3 vezes para você entender que é isso que é papo de bastidores, né? E deu certo, meu amigo. E tá aí, e hoje é um ícone de Fortaleza. As pessoas que vivem, que moram lá, têm essa percepção idêntica essa percepção de casa. Perfeito. Eu digo isso porque o próprio Beto uma vez chegou para mim e disse, João, rapaz, olha, eu saí de uma casa, ele saiu da casa dele. É caso típico, Beto. O caso Aquela dele. casa nas dunas Foi, com 20, com 30 anos. foi exatamente o cliente que eu identificava na época. É aquele cliente que não ia para um apartamento, porque não tinha. Os espaços, tudo era grande, a varanda grande. Tá? E as pessoas tinham aí uma. Achavam que aquilo tinha a história dos carros, que tinha 12 vagas de garagem. E tem um cliente que diz assim, eu sou engraçado, eu comprei muito porque eu gosto de carro, eu tenho muito carro, tenho minha família, então eu gostei desse negócio. Perfeito. Então, assim, e o Beto dizia assim, João, eu gosto porque aqui eu tenho a sensação da casa e eu tenho tem vida, aqui tem vida, vejo barulho de carro, eu vejo. Minha casa era isolada, lá em cima das dunas. Bastante, então tem muito cliente dessa natureza. Eu acho que é provável que você acabe buscando uma parceria agora com o Luiz Teixeira, porque um cara que comprar ali um Porsche, um cara jovem não tem onde guardar o Porsche que não seja no próprio apartamento, né? Embora você está dando uma solução para isso. O cara não vai comprar um carro de 3 milhões para deixar no subsolo. Embora essa coisa do carro, né, também foi, muita gente disse que já é uma ousadia, é muito ousado, que isso é. Mas eu também, a gente tem que fazer as coisas diferenciadas, mas também tem que copiar aquilo que dá certo em determinados lugares e usar isso como referência. E essa história do carro, eu peguei de uma referência de 2 prédios que tem em BH que funcionam há mais de 10 anos, um em Goiânia, e a gente pensa também que o carro é só aquele para aquelas pessoas que são aficionadas por carro, e não é. E eu fiz uma visita lá e identifiquei que 80%, 90% das pessoas que usam o elevador e para o carro dentro do apartamento são as mulheres. Olha aí, é outro perfil. É outro perfil. Mulheres que trazem os filhos da escola, compras de supermercado, chega da casa do sítio, casa da serra, param dentro de casa. A mulher adora tirar compras do carro, inclusive, né? Lá no então, assim, desse tipo de deficiente físico, coisa do deficiente que vai ter uma série. E tem aquelas pessoas que não vão usar, mas vão poder gozar do elevador para fazer. Porque hoje os prédios estão muito altos, né, Fred? Hoje os prédios estão com 40 andares. 50 andares. Então imagine você hoje içar um tampo de mesa, içar sofá e tudo. E se você com um elevador desse, você ainda tem essa vantagem. Você leva, faz tudo, tá? Obra. Esses prédios de alto padrão estão sempre em obra, sempre em qualquer época. A gente que mora em prédio, eu moro há 30 anos num prédio, está sempre em obra, então o elevador é sempre. E o elevador desse maior ajuda muito nessa Ajuda muito. Olha só, juntando aqui alguns elementos da sua fala, existe uma característica fundamental para um empresário que muitos entendem, eu gosto de falar muito isso para as pessoas, a ideia do visionário ainda é tido com uma certa questão assim, poxa, o fulano é visionário, tem time comercial. Aí eu vou explicar para você através do exemplo aqui do João como é que funciona. O empresário ou é o líder, ou é o corrido ou é o viajado.
Porque visão empresarial é quando você vai lá em BH e diz assim, rapaz, eu acho que isso aqui daria certo em Fortaleza. É você estar nos Estados Unidos, mesmo que a passeio, pensando assim, rapaz, esse negócio aqui combina com algum terreno, algum produto, né? E a ideia de você, a palavra-chave, tem que testar. É claro que o teste final para você que tem esse ciclo longo, né, uma indústria de capital intensivo, ele é um teste que é duro, mas antes você está ali conversando com um, conversando com o outro, e isso apura a visão do empresário. É uma pesquisa de quantitativa, né? Qualitativa, né? É uma pesquisa. Pandemia, quais foram os impactos para você? Né? O que é que aconteceu na pandemia que você chegou e disse, rapaz, ninguém entendeu nada no começo, né? E você à frente de 1.500 pessoas, com obras em andamento, né? Entregas a realizar, fluxo financeiro naquela hora ali, de certa forma, deve ter sido estancado no primeiro momento. Depois eu soube de você, agora já assinando contrato, tudo pela internet, tem gente que compra imóvel, não vai nem no terreno, não vai nem na construtora, né? Eu acho que a pandemia, ela ensinou muita coisa para todos nós, né? Ela ensinou... São coisas que a gente tinha aquela história, toda empresa tem um sonho em fazer aquela história da transformação digital. A transformação digital é um processo muito complexo e não é assim que se transforma uma empresa da noite para o dia. Mas eu diria que a pandemia ela acelerou alguns processos digitais, né? Por conta da própria distância, veio essa história do home office, das reuniões por vídeo, e tudo isso facilitou um pouco a vida da gente. E para isso a gente teve que se reinventar na área administrativa. Então a gente tinha planos para fazer os contratos digitais, para fazer determinadas coisas de processos dentro da obra e tudo, mas isso nós fomos obrigados a acelerar esse processo, né? Contratar, se reinventar, trabalhar mais, e isso ajudou bastante, acelerou muitos processos. Sim. Com relação ao mercado, a gente já vinha com algumas obras já em andamento, já no pipeline, processos de obra que já vinham antes da pandemia, que já estavam praticamente todas elas já formatadas e já dentro e já lançadas. Então a gente não teve como recuar, e o que é que nós fizemos? Nós demos assim, um respiro para os nossos clientes, tivemos que reajustar os fluxos de caixa, tivemos que fazer se adaptar nos protocolos, né? E isso como toda empresa fez, né? E depois da pandemia, assim, durante essa pandemia, que ainda existe, na verdade, a gente foi se reinventando, assumindo os protocolos, brigamos muito. O Sinduscom, através aí do nosso presidente, do Patrolino, fez um trabalho muito bacana aí no Sinduscom. Graças a Deus a gente conseguiu retomar rapidamente. A construção civil soube se posicionar. E nós, teve um lance interessante que para nós foi gratificante, que a pandemia, a gente tinha uma obra em Natal. Era um compromisso que a gente tinha aqui de um pagamento de terreno ali daquela obra que fica atrás do Ideal Clube, do EPIC. Okay. E o nosso compromisso era a construção de unidades em Natal, lá na base aérea de Natal. E essa construção, lá em Natal a construção civil não parou. Então nós tivemos que fazer rapidamente os protocolos e criar o protocolo assim. E aí como a gente estava dentro da base aérea, que é uma exigência também muito grande daquela regime da aeronáutica, a gente fez um protocolo muito bacana. E esse protocolo terminou servindo para o setor da construção civil, foi muito aproveitado aqui dentro do setor, porque nós fomos pioneiros do protocolo da construção. E aí, depois houve assim uma ajuda dos demais empresas e tal, mas assim, a base do protocolo da construção terminou sendo da Diagonal. Então você já falou em resiliência, a capacidade de adaptação do empresário tem que ser muito rápida. Muito rápida, e a leitura muito rápida. Bom, nós já estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais, João, mas que alegria, viu? Eu vou fazer aqui uma pergunta baseada em uma das primeiras coisas que você me falou. Você colocou assim, eu não me arrependo de nada. Ótimo, faria tudo de novo. Mas existe alguma coisa que você olha e diz assim, se eu soubesse, alguma coisa que você descobriu mais para agora, que se você soubesse desde o começo, seria feito um forte
impacto na sua trajetória como empresário? Bom, eu fiz uma parceria em 2007, eu fiz uma parceria com a Rossi, né? E eu diria que foi uma grande parceria, né? As maiores do Brasil, né? Que hoje ela tem, de certa forma, uma dificuldade, mas é uma empresa muito séria. Sim. Formei grandes amigos, uma empresa que listada na bolsa, e eu, naquela época do grande boom imobiliário, eu fui procurado por várias outras empresas para poderem fazer uma parceria, porque eles identificavam, era aquele momento em que as empresas listadas estavam todas querendo obra, querendo crescer no Brasil todo. E eu fui procurado por várias e acabei me identificando com a Rossi. Nós fizemos uma parceria com a Rossi. E dentro dessa parceria nós construímos aí muitos prédios. Eu fiz, e na Fortaleza eu fiz vários prédios, aqui eu fizemos fiz obras grandes, né? Fizemos obras grandes, fizemos obras do segmento econômico também. Em Natal, fizemos ali naquele Tirol Way, fizemos Vila Verde, fizemos o Classic, fizemos o Alta Vista, que são 3 torres gigantes lá em Natal. Então a gente teve eu diria que a gente queimou muita etapa de crescimento, sabe, nessa época. Então a parceria com a Rossi me faz imaginar que se tivesse feito ações do tipo lá atrás... Agora, o que é que eu não faria de novo? Era o modelo de gestão que nós fizemos, que eu acho que a gente poderia ter sido muito melhor. Certo? A gente... eu pego muito essa coisa essa mesma referência, eu diria para você, eu cometi o mesmo erro que o Abílio Diniz cometeu quando assinou aquele contrato com a Casa Novo. Pronto. Ele disse, rapaz, o erro que eu cometi foi não ter esgotado o contrato. Tá certo? Não que eu tivesse problema eu terminei com uma demanda judicial com a Rossi, mas graças a Deus a gente resolveu pacificamente, não tive em momento algum, foi só... Mas é assim, a parte da gestão de duas empresas, onde você normalmente é uma empresa menor, que era no nosso momento, quer dizer, uma empresa bem menor do que a Rossi, uma empresa listada, a gente achava que o fato de ser uma empresa listada, a gente ia... Eu aprendi muita coisa com eles nesse momento, mas eu não faria de novo o modelo que eu fiz com ele. Não que eu deixasse de fazer, eu tivesse feito. Hoje, por exemplo, eu tenho uma parceria forte com uma empresa também do Sul, de BH, que é a Direcional, que é uma grande empresa, onde o modelo é semelhante, mas a gestão e o aprendizado da Rossi, tá certo? Nos trouxe para um modelo de negócio completamente diferente, semelhantes em termos de gestão, de momentos, assim, de objetivos, mas eu não faria o modelo de gestão do que nós criamos na época. Então isso engessou, emperrou muita operação, acho que nós deixamos muito dinheiro na mesa, nós perdemos dinheiro, isso terminou que serviu de lição, mas em compensação essa lição a gente trouxe com a Direcional e da Direcional já surgiu a Victor, que é a nossa empresa do segmento econômico, que é uma empresa que a gente terminou identificando como um grande mercado, que é o mercado do produto do Minha Casa Minha Vida no segmento econômico, onde nós passamos a atuar no mercado de construção em 2 segmentos, no altíssimo padrão e no segmento de baixa renda. Maravilha. Olha, você poderia ter me relatado a questão da Rossi quando eu perguntei sobre um desafio ou uma dificuldade enfrentada, né? Agora você acabou colocando que foi tão valoroso ter percebido o impacto de uma parceria, né, no crescimento, na evolução da empresa, que mesmo tendo dado um problema, que chegou até a questão judicial, que já foi resolvida, você diz, olha, se eu pudesse, então teria antes feito um regime de cooperação maior. Eu teria feito... E não deixa de ser uma cooperação que muitas vezes o empresário que está nos assistindo, ele olha e diz assim, mas eu vou correr para onde? Sempre tem uma aliança estratégica a ser feita. Agora, para isso a empresa tem que estar organizada, o empresário tem que saber o que quer, tem que ter foco, como você bem colocou, né? É isso aí.
João, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a você, porque tenho convicção que esse conteúdo é um conteúdo que vai ficar aí na prateleira de quem está nos assistindo. Eu já disse, ó, volta na parte da dor de barriga e assiste de novo, né? Você pode deixar aí as considerações finais para o nosso público. Meu muito obrigado a você. Pois não, João? Bom, eu só tenho a agradecer esse momento. Para nós é sempre gratificante, porque é nessas horas que a gente também aqui desse bate-papo entende um pouco da vida empresarial também, de vários colegas que passam por aqui. E a gente, nesse ao longo de 40 anos, é importante as pessoas que estão aí iniciando as suas obras, os seus pequenos negócios e tal, que, assim, diria que não tem regra. A regra é trabalhar, gostar daquilo que você faz, daquilo que você ter paixão pelo que você faz e ter foco, determinação e acreditar que as coisas vão dar certo. Maravilha. Então, você que está nos assistindo aí, meu muito obrigado. Você deve estar vendo aqui em algum local dessa tela aí, caso você queira ter informações sobre a mentoria Lucrativamente Prime, é só clicar aqui no botão em algum local dessa tela. A gente está começando agora esse processo de divulgação, mas já estamos com lista de espera, ou seja, o empresário tem que se aproximar um do outro, tem que cooperar, tem que estar no ambiente de outros empresários, porque está todo mundo buscando soluções muito parecidas, enfrentando os mesmos desafios. Então esse foi o Papo de Bastidores com meu amigo João Fiuza, da Diagonal. Nosso muito obrigado. Valeu! Esse amadurecimento é fundamental na hora de dar um passo de crescer, não é não? Com certeza. Porque assim, quando você vai projetar metas que viabilizam aquele novo investimento, se você conseguir trabalhar com projeções menores no momento de tanta indecisão, caramba, é outra coisa. Isso. Né? É outra coisa. E realmente partiu nesse princípio. O conservadorismo, né, ele se torna até uma ferramenta de crescimento quando você tem a oportunidade e tem que tomar a decisão. Deda, eu reputo assim, sabe, para mim, os fundamentos mais importantes da atividade empresarial, do empresário que eu estou falando, é a visão, a capacidade de tomada de decisão, né? Porque isso eu falo em todo o programa, eu vou falar sempre aqui, como praticamente falo em todas as nossas aulas aqui de mentoria. O empresário tem que saber enxergar, ele tem que ser visionário. Mas visionário não é uma coisa assim do tipo que o cara acorda, dá um clique, olha e enxerga a oportunidade. A gente não consegue, a gente só consegue enxergar aquilo que está aqui dentro, né? Se você não tem uma visão, né, preparada em cima de uma visão da gestão, você olha para o que você acha que é uma oportunidade e não é, ou o contrário, né? E da mesma maneira agora o Moleskine também está saindo dessa pandemia acelerando, né? Então conta aí para a gente aonde e como foi esse processo decisório. O Vitor deixou claro que para vocês decidirem a questão da expansão do GIS, teve também o componente do tipo assim, cara, se alguém vai concorrer com a gente, deixa a gente concorrer, né? Isso. Né? Porque é uma outra marca, não é isso? Outra marca, gente, olha aí. E isso quantos fazem extensão de marca? Né? Que é um erro muitas vezes. Crescer é importantíssimo. Multiplicar um modelo operacional é fundamental. Mas fazer puxadinho de negócio, cara, não é assim, né? E aí, como é que foi para vocês agora enxergar? Você um dia olhou para um prédio ali, que você vai dizer qual é, para a nossa turma que está nos assistindo, e, cara, é aqui. Só complementando esse raciocínio que eu achei muito bom, né? A questão da visão. Ela não cai do céu, não é um sonho. Né? As pessoas acham que a criatividade é assim. Não é um processo. Perfeito. Todo o processo, não só de criatividade, mas de visão, de percepção de mercado, você tem que estar no jogo. Legal. Né? Então são, às vezes, anos de exercício, de maturação, né? Que você vai construindo, né, os cenários e, como o Vitor bem disse, a gente, por exemplo, no caso do MES, que ele está né? A extensão não é expansão do risco. O segredo, o sigilo ainda é uma parte do segredo do negócio, né? Mas já está abrindo, né? né? Mas assim, então pode falar mais alto assim, né? Qual é a marca que está chegando aí? MES. Legal. E a decisão lá partiu não só de uma questão, já estava ali do lado, né? É bom que a gente tenha uma boa vizinhança, lógico. Mas partiu muito de um planejamento estratégico que há anos já estava contemplado, não é um planejamento estratégico de um ano. Planejamento estratégico. Gente, tem hora, sabe, Deda, que dá vontade. Eu sempre faço assim, cara,
você está assistindo, já se programa para assistir de novo, entendeu? Porque você está assistindo aqui que é uma aula prática, nós não estamos falando de teoria. Estamos falando de uma execução de expansão do negócio e o empresário falando a respeito de planejamento estratégico. Por quê? Por que isso? Porque já há alguns anos nós sabíamos que existia uma lacuna em Fortaleza para o segmento no qual o MES irá atuar. Existe uma lacuna grande, e aí nós vimos o útil ao agradável. Né? Então, a oportunidade do ponto, sim, localização muito boa, próximo, reforça toda a região, e ao mesmo tempo dentro de uma oportunidade de mercado que já estava contemplada, estava guardadinha na caixinha, só para cada caixinha. Mas aquilo já tinha sido feito exercício. Fundamental. Então, a oportunidade ela surge, mas se você não estiver preparado e seguro, você não vai pegar a oportunidade. Ok. Então, no popular fala sobre o cavalo selado, né? Isso. Se o cara não está preparado, amigo, não tem quem suba. Então, você nem reconhece que é um cavalo selado, você vê uma ameaça. Você está preparado. E já sabíamos que tinha aquela oportunidade no mercado, aquela lacuna. Sim. Né? E uniu aí a oportunidade. Aí sim, agarramos a oportunidade. Beleza. E aí surgiu, vai estar surgindo aí, está brotando o MES. E com relação a outra expansão, né, é o Roots. Roots. Né, é um gastropub. Legal. O Roots é vizinho o Roots aqui é vizinho ao Giz. Não, o MES e o Roots na Praia do Moreira, legal. Antigamente era o Cantina Nápoles. Sim. Né? Pegou o prédio do Nápoles junto com o terreno, e vai ser dois ambientes grandes. Aquela terrenonete ali da esquina, né? Então, uma proposta de muito churrasco, comida de rua, mas tudo muito bem executado. Né? Ok. América Barbecue, parrilha, beer garden, junto com pub, muito rock. Pô, é o seguinte, pra quem não juntou ainda, isso é até um problema, viu, cara? Ficar ouvindo um negócio desse, né, Vitor? Vai. É um lugar para os amantes do rock, mas por isso que o conceito de gastronomia é uma gastronomia realmente de boa qualidade, de muita entrega, né, que você vai poder ficar, né, debaixo do pegado, se quiser, né? Uma mesa de piquenique, a gente chama. Opa! Vocês estão vendo aí que eu sempre digo que o empresário tem que ser relações públicas do seu negócio, né? E eles dão conta bem direitinho, né? Não é porque essa ideia de piquenique e tal, negócio e tudo, cara, ainda você entra e não tem vontade nenhuma de sair, né? Olha, a gente fala sobre, ser visionário é fundamental, né? Mas tomar decisões com qualidade. Se você... Aí depois, exatamente, Deda. Visão, decisão e implementação. E aí é onde entra o aspecto da liderança do empresário. Tá? Da liderança, né? Daquela entrega maior que o Vitor faz para a operação do GIS, a entrega do Deda para o Moleskine, agora GIS e MES, né? E também GIS, né? e Moleskine e Roots. Cara, e aí, qual é o teu perfil de liderança? Como é que tu se enxerga como líder? Tá? Descrevendo agora o Vitor Veras no seu... Se o teu gerente estivesse aqui dizendo qual é o teu jeito de trabalhar, era uma coisa, né? Mas como é que tu se enxerga na hora de cobrar, na hora de buscar os resultados, né? De buscar as entregas e todo mundo trabalha para vocês? Eu sigo muito os valores, né, do nosso negócio. Então, assim, a nossa liderança, a minha, é com muito de valorização das pessoas, né? De seguir ali a união. Claro que existem momentos, né, que a gente tem que ser mais duro. Naturalmente. Mas, assim, é muito de união mesmo, com a gerência, né, a gerência operacional, a gerência do restaurante, as lideranças e também com toda a equipe, né? Ok. Então, essa liderança realmente focada no desenvolvimento deles, né? A gente, assim, tem vários pontos, inclusive decisões pensando no bem-estar, né? A gente tomou uma decisão agora de não abrir mais no almoço na semana, né? Voltar segunda-feira e na semana não abrir mais no almoço, só de sexta a domingo. Pensando o quê? Na qualidade de vida. A equipe está reduzida, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando muito neles, né? O maior ativo, né? O maior ativo. Ó, gente, quando eu falo para vocês assim, que eu gosto muito de um papo desse e tudo, vocês, eu vou lembrar mais uma vez, vocês têm aí em algum canto dessa tela um local onde você pode conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E assim, aqui está muito fácil de entender, porque é bater um papo desse durante 9 semanas seguidas aqui, nesse mesmo local,
para promover o crescimento sustentável de todos os negócios de quem faz parte dos nossos grupos. E é desse jeito, sabe, Éder? Trocando ideias, eu gosto muito dos fundamentos. É claro que existe muito modismo no mundo dos negócios, né? E a gente poderia ter trocado aqui já 300 tipos diferentes de nomes e etc., termos americanos e tal, mas, cara, fundamento. Nós precisamos ser bons nos fundamentos do nosso negócio. E aí, um dos que eu jogo mais importante é a liderança, e o Deda como líder, né? Eu acho que, assim, Deda, ninguém fala mais duro do que os próprios números, não, né? Se for para gritar, os números gritam, né? Pela gente. Mas os fatos, né? Acho que tudo com muito bom fundamento. Tá. Você consegue trabalhar a sua equipe. Nosso negócio, como o Vitor bem disse, as pessoas são muito importantes. Todos os negócios são, até parece até clichê, né? Todo mundo fala. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, o nosso, ele ainda é mais, né? Falando com a indústria, por exemplo. Às vezes, Okay. a indústria você tem Tem automação. muita automação. O nosso é muito artesanal. Né? Até a forma de atender o cliente também é uma forma olho no olho, né? Ali é muito delicado. Tá. E é num momento muito delicado que o cliente está ali, extravasando, se divertindo. Então, Querendo que tudo dê certo, né? Sem margem de erro, Você né? passou o dia estressado, né? Sei lá, se o médico passou o dia ali fazendo cirurgia, ele vai para descansar, né? Ele vai para relaxar. Eu acho que a turma fala isso, né? Porra, eu saí foi para, né? Não sai para ter problema, né? Seu dia teve problema. Então, o nosso negócio é muito delicado nesse sentido. Em sendo delicado, a gente tem que cuidar muito da nossa equipe, que é quem nos representa na rua. Exatamente. Né? A marca, ela, na realidade, ela é viva, né? A marca Sim. não é nada estático, não é a Tá. logomarca, é a marca. A massa. A marca é a atitude da empresa, a marca passa pela atitude das pessoas que trabalham na empresa. A grande construção de marca, na minha visão, parte daí. Parte daí. De dentro para fora. Perfeito. E a gente tem muito esse cuidado com as pessoas. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser firme, né? Porém, leve. Né? Eu acho que esse é um grande equilíbrio, você como líder. Né? Não Perfeito. perder a cabeça, não Tá. tratar sempre as pessoas bem, mas as pessoas sabendo que a gente é exigente, que a gente cobra e que elas têm que dar conta do recado. Né? E ao mesmo tempo incentivando as pessoas que sejam ativas, né? Que sejam, que não tenham medo de errar. Né? Eu acho que o maior pecado que pode se cometer nas empresas é a omissão. Né? Melhor E às errar vezes, tentando do que nós fazer. podemos provocar essa omissão, Isso. não dando espaço para que o cara seja protagonista também. E a gente procura dar muita autonomia, até na ponta mesmo. Não é questão do empower, né? Sim. Então, na ponta, o nosso colaborador tem autonomia para tomar decisão. Manda esse prato ou não manda, não está na qualidade ou está. Olha aí, cara, legal. Volta essa mercadoria ou não volta de fornecedor, porque não chega no padrão. Sim. Né? O cliente reclamou, troca ou não troca, e ele resolve. Aí chega lá numa empresa que tem autonomia, aí o fornecedor manda o produto, aí o funcionário diz que não, o cara fala, vou ligar para o Deda. Não, você ligou para a pessoa errada. Quem resolve é meu funcionário, né? Entende é ele. Quem entende é ele. Ele que está na ponta, né? Tem que ter com as pessoas essa visão, né? De união, como o Vitor bem disse, mas tem horas que a gente tem que ser firme. Tem horas que tem que tomar decisão, né? Em decisões duras. Sim. Mas pensando sempre no bem coletivo. Tá. Né? E que normalmente o time aceita muito bem as nossas decisões. Tá? Que maravilha. A gente é sempre muito bem apoiado. Que maravilha. Por mais duros que sejam. Bom, o livro vai ser lançado agora dia 31, né, no nosso evento, né, nosso almoço empresarial, que acontece lá no Hard Rock e tudo. Vocês também são meus convidados e, claro, são amigos aí e tudo. Existe eu vou fazer um spoiler aqui, acabei de falar, já surgiu dois nomes em inglês aqui, né, depois, né? Mas vamos lá, antecipação, né? Já que o pessoal aqui antecipou bem a questão das futuras casas, mas um grande drama que eu retrato bem no livro, né, que eu estou lançando, e que, bom, fica para quem participa do almoço, né, vai ter o privilégio de receber em primeira mão, porque o lançamento vai ser lá. Mas é que nós vivemos o drama de uma crise de subliderança. Subliderança. E na hora que o empresário ele tem uma subliderança, ele gera um vácuo de liderança. E ele sempre é ocupado, porque não existe vácuo de poder. E ele é ocupado de uma maneira completamente desregrada. Uma cultura que toda empresa tem cultura, é da empresa ou da mãe Joana, cara, não tem erro.
Tá? Se você não ocupar o espaço da liderança do empresário, alguém vai ocupar, ou alguém, como eu digo, né? Mas para entender um pouco mais sobre crise de liderança, você vai ter que dar uma olhadinha no livro e ouvir aqui na nossa mentoria, porque é fundamental esse entendimento. Às vezes, Deda, uma forma de enxergar o problema já muda tudo. Não que você olhar em perspectiva deixa de ser problema, mas você passa a ter um entendimento diferente daquela questão, né? Eu acho fundamental que o empresário ele tenha todo esse contexto, nós falamos aqui de visão, capacidade de decisão, mas a liderança, meu amigo, é botar a banda para tocar. E aí, por falar no livro, eu cito alguns cases e tudo sobre liderança, né? Eu até faço uma pergunta, né? Que para mim, ela é contundente nesse aspecto de liderança do empresário, né? Se eventualmente a gente pode imaginar que o Steve Jobs, ou o Jeff Bezos, ou o Abel Diniz, né? Ele exerce a mesma liderança que o seu chefe de setor. Será que é? Com todo o risco que ele tem nas costas, né? Então, não é uma mesma liderança. E outra coisa, qual foi a primeira coisa que um mega empresário aprendeu? Ele não aprendeu a ter esse nível de gestão, ter Power BI, ele não aprendeu isso, ele aprendeu a liderar. Mesmo com muitas carências, ele aprendeu a liderar. Mas eu gosto muito de citar nomes também nesse sentido, porque são referências. Então, assim, Vitor, tu tem assim, alguma referência que tu poderia colocar na tua vida de mentoria? Porque, cara, vale do pai, do avô, até um livro, muitas vezes, alguém que você costuma ler e que, de repente, pode dividir aqui com a turma que nos assiste. Referência como empresário? Como empresário, ou algo que você... Cara, eu gosto de ler sobre esse empresário, porque para mim ele é referência. O pessoal do mercado financeiro, né? Da Ambev, João Paulo Lema. Tá. Da Data já me deu um livro, né? Tá, foi um grande. Foi. Porque para pensar... Não, foi o outro. Dobre seus lucros, né? Beleza. Dobre seus lucros, né? Também, o último que eu li desse perfil, assim, já teve Sonho Grande, mas teve aquele do Benchimol também. Ok, maravilha. Maravilha. Benchimol, cara, um cara fenomenal, né? Impressionante. Que incorpora todo esse perfil aí de líder leve, né? Gostei da expressão, não é do cara que é tranquilo, mas que tem poder através do seu formato de gestão. Né? E no seu caso, Deda, tem alguma referência, pessoa próxima, alguém que te inspira no mundo dos negócios ou literatura? Eu acredito muito assim, no modelo de gestão da Ambev, né? A gente tem que sempre se inspirar nele. Né? Eu gosto muito também de empresários locais também. Às vezes vamos lá, bora lá. Distantes. Sim, tem uma turma muito boa aqui, cara. Às vezes a gente vê empresários locais e que muitos deles se destacam, como você disse, pela liderança. Não necessariamente pelo conhecimento teórico, né? pela formatura, pelos títulos. Né? Vários empresários locais, desde da Três Corações, bom demais, Deusimar, craque. Pessoas que são trabalhadoras. Né? Craque. Muito, porque todos eles eu já tive a oportunidade de ver ali, de ter. E ver que trabalha mesmo. Né? Tá, legal. Isso mostra, Deda. Empresário de birô. Não é. Esses que você citou aí, que o Vitor também citou, não são mesmo. Não são mesmo. Eu me lembro hoje, cara, um dia abri eu estava na Livraria Saraiva, há muitos anos atrás, e vi não pode ter um movimento parecido com palestra, que eu já vou ver o que é, né? Eu gosto da minha praia, sempre foi assim. Mas deve fazer uns 15, sei lá, 20 anos, não sei. Eu gosto de andar em livraria, um ambiente assim, para mim é parque de diversões. Aí, lá no Guatemi, ainda era a outra antes, aí quando eu abri assim, estava lá um bannerzinho XP, 6 pessoas vendo uma palestra, e as pessoas não sabem, muitas não sabem, que a XP começou ensinando, entregando para as pessoas, muitas vezes gratuitamente, a cultura do investimento, certas de que primeiro dando, depois elas iriam receber, né? E receberam, né? Porque nós estamos falando aqui de uma turma que tem um reconhecimento de mercado enorme, né? Agora, existe também o outro lado da história, né? Assim, a gente está falando, claro, de olhar, nós estamos agora olhando para os palcos, né? O palco do Benchimol, mas existe o bastidor dele, né? Nós estamos falando do palco aqui do Jorge Paulo Lema, mas tem o bastidor dele, que às vezes a gente não tem conhecimento. Agora eu quero falar do bastidor de vocês também, assim, porque, né, para a turma ficar certa, eu já falei aqui em dor de barriga, né? Dor de barriga do empresário, cara, é um negócio sério, viu? É um negócio sério. Mas vamos lá. O que é que você... a pergunta é a seguinte, Vitor. O que é que um dia você planejou, tá? No GIS ou como empresário, certo de que ia dar muito certo,
né? Pô, isso aqui não tem como dar errado e tudo, e depois assim, aquele palavrão, né? Pá, caramba, como é que pode, né? Tem alguma coisa que tiver em mente? A questão, até foi um movimento até para sobreviver durante a pandemia. Sim. A gente apostou muito, inclusive consultoria, num momento bem delicado, né? Sim, claro. Ali em junho do ano passado. Então, a gente apostou bastante num delivery próprio, né? No aplicativo com um delivery próprio. Só que não foi do jeito que a gente queria, né? Acabou, a gente tentou ali, deu uma patinada, até quando a gente decidiu que a gente ia sair, encerrar e focar no iFood. Então, quando a gente focou no iFood, foi mais ou menos aí em torno de 400% de melhoria. De melhoria. Então, Né? então, Foi minha, eu que insisti no próprio. foi? Olha aí. Eu quero mais experiência. Eu quero mais tempo no negócio, mas o que é que te inspirava? Assim, qual era o sentimento que tu tinha? Rapaz, vamos tentar. Porque a palavra teste no mundo dos negócios, gente, a palavra teste no mundo dos negócios é fantástica. Então, tu resolveu testar modelo próprio. Tinha um sentimento, né? Tinha uma visão a respeito. A gente tinha uma ferramenta. Ferramenta, as redes sociais, né? A gente acreditava que a rede social, uma ferramenta que nós contratamos, né? A gente iria conseguir, né? Legal. Algumas ações que nós encampamos de comerciais mais agressivas. Só que não foi necessário, não foi suficiente para tracionar o que precisava. Ótimo. Né? E acabou recuando. O Vitor chegou da tá certo. Opa! Recuando. Tá certo. Aí recuou-se e aí, né, voltou, né, a crescer e deu certo. Então, assim, a gente apostou que as margens seriam melhores. Isso. As margens são mais sacrificadas, todos sabemos. Mas a gente acreditou que ia ter uma margem melhor e que a gente conseguiria investir mais em promoção e que isso iria alavancar. E não alavancou na velocidade que eu esperava, e depois a gente recuou e foi, a gente conseguiu realmente dar. Foi dado tempo de amadurecimento, né? Isso. Porque empresário não pode ficar pulando de galho em galho, ou seja, se a ideia é boa, merece ser testada, tem que ter. A ideia do R rápido e ajuste rápido, né? É um conceito muito difuso, né? Depende muito de caso para caso, né? Porque nessa daí alguém pode ficar o tempo todo não amadurecendo, não dando tempo de tracionamento para os seus projetos. Né? Agora eu vou fazer a pergunta para ti, Deda. Bertano, mas antes eu vou revelar aqui uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam a minha motivação de fazer isso aqui, sabe? E interessante, né? Qual é a minha história aqui com relação ao lucrativamente, que é o momento aqui que nós estamos debatendo, né? Um papo de bastidores, ligado ao evento que vai acontecer agora dia 31 de agosto. 24 e 31. Cara, no dia 19 de março do ano passado, eu tinha um evento lucrativamente marcado lá no BS Design, para 200 pessoas. Agora, assim, para mim era um evento, o primeiro desse, entendeu? E foi atropelado, assim, dia 19 de março, né? Assim, eu fiquei monitorando as notícias, rapaz, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E vendendo os acessos e tudo assim, cara, quando chegou ali no dia, 15 dias antes, eu falei, ó, não vai dar. Porque tudo é uma questão de olhar para as estatísticas, né? Aquilo ali, a curva estava mostrando para um outro ponto. Falei, vamos fazer esse negócio online. Fizemos online, entendeu? Então, a experiência online para mim foi uma alternativa de dizer, rapaz, eu vou sair do próprio iFood. Mas quando foi em outubro do ano passado, não satisfeito em ter feito essa reversão para outro modelo, que não era o que eu queria, para o digital, a gente fez evento digital. Quando foi em outubro, a gente fez um eventaço, né, para dizer assim, não, 2019 teve realmente lucrativamente, como está tendo agora e vai ter em breve. Mas agora eu vou inverter a pergunta para ti, vou perguntar assim, o que é que você fez achando que ia dar errado e deu certo pra caramba, né? Assim, caramba, isso aqui, eu achei que não ia rolar tanto e de repente bombou de vender e de dar resultado, né? Porque só vendas não resolve o problema. Isso surpreende, porque a gente tem que ter muita humildade, né? Em escutar, em recuar, em reconhecer os erros e ao mesmo tempo de não subestimar. Sim. Né? Então eu sempre digo lá, assim, as pessoas às vezes têm ideias, né? E bote para frente a ideia. Se não comprometer a empresa financeiramente, nem a imagem, teste. Né? Você tem que ter essas premissas. Boa. Porque também não adianta de qualquer jeito, tem que colocar a imagem em risco. Sim, testar por testar e não é teste, né? Isso. Não é brincadeira isso. Mas a gente tem que usar às vezes, né? Mesmo que a gente não aposte tanto, às vezes o outro tem razão. Sim. Não é o dono da verdade. A gente, né? E assim, aconteceu um caso engraçado comigo, um sócio que eu tinha em Teresina, Zé Luiz, que a operação no almoço no sábado, por exemplo,
juntava essas coisas todas, que era para estar uma casa boa, uma casa... E eu cheguei para ele, nós fizemos uma pesquisa qualitativa, juntamos 8 clientes, né? Sim, casa, boa. com um jantar bem informal, e começamos a questionar, né? O que está faltando em Teresina? O que está faltando isso? E sábado no almoço, o que as pessoas fazem? Sábado à tarde, não é nem o almoço, à tarde. A gente queria fazer um almoço que fosse pegasse à tarde, Ok. um almoço mais bacana, mais descolado. E esse meu sócio é muito brincadeira, ele dizia, mas o pessoal aqui, Débora, liga o ar-condicionado no máximo, bota o Netflix, ninguém sai de casa de Teresina antes no sábado à tarde. Então, assim, a tua casa tem que ter ar-condicionado top e muita televisão, né? Eu brinquei com ele, né? Falando aquela história do cara que quer vender a Havaiana, né? Rapaz, perfeito. Uma oportunidade, Rapaz, pode ir que ninguém tem, vai. Ninguém usa, não vou vender isso. E aí nós apostamos e nós quase triplicamos o almoço lá, né? Mas com ação, né? Promocionando junto, um negócio bem bacana. Mas foi legal porque a visão dele que estava lá muito viciado no mercado, né? Lógico, acostumado, né? Tá. E a gente vem de fora, às vezes, e tem uma visão. Mas aí você foi um caso, que eu estou dizendo que ele não acreditava e se surpreendeu, né? Ok, e deu certo, e deu muito certo, né? Mas olha aí, foi falado aqui numa pesquisa qualitativa. Tá? Eu provoco isso na nossa mentoria, que cada um pode fazer um Google Forms, um formuláriozinho do Google, e fazer 3, 4 perguntas para que o próprio grupo responda. Todo mundo consome tudo que o outro aqui... eu trabalho com educação empresarial, você trabalha com alimentação, que as coisas se cruzam muito. E a oportunidade de ouvir o cliente, ela é brilhante. Tem um erro clássico no mundo dos negócios, é que normalmente as pessoas acham que a visão ela vem do empresário, a visão da empresa, e a missão também. Cara, a visão é do empresário. É ele que vai decidir o que é que ele quer daquele negócio. Ele botou o capital, ele decide. Agora, a missão tem que combinar com o cliente. Porque é o cliente que vai dar os tijolos para construir aquela visão. Então, é legal de perceber assim, sabe? A visão é do empresário, mas a missão tem que combinar com o cliente, tem que perguntar para ele. Né? Tem que realmente fazer com que ele seja ouvido, mesmo que de maneira qualitativa. Porque pesquisa é um negócio caro, né? Mas uma pesquisa qualitativa, foram 10 almoços aí, né? 10 jantares. Estamos simples, né? Na época que foi abrir o Moleskine, o ponto já tinha tido vários negócios, já nada tinha dado certo. Tá. Eu cheguei para 10 pessoas conhecidas, assim, como a gente está aqui. Uma delas, a minha mulher, inclusive. Tá. Só, você abriu um negócio naquele ponto, o que é que você acha? É igual o cearense, né? O cearense, quando ele diz não, é vixe. Logo ali, né? Aí eu vim para a segunda pergunta, mas se nós colocarmos algo diferente, um negócio único na cidade, você Aí deixaria de ir pelo ponto? Aí todo mundo disse, não, eu iria. Aí tomou uma decisão. Né? A gente estava num momento delicado, decidiu o ponto. Né? E foram 2 perguntas. Até brinca de botar o Ibol para fazer a pesquisa. Né? Não, mas não sei se o Ibol faria uma pesquisa dessa, não. Sabe por quê? Porque quem tem que entender do negócio é o empresário. O que ele tem que entender, a gente falou de muitos fundamentos de gestão, liderança, falamos de vendas, mas o que ele tem que entender é para entender do seu negócio. E aí, rapidinho, você vai saber fazer as perguntas certas, mas você tem que ser provocado também, sabe, Deda? A gente tem que provocar, tem que cutucar o empresário. Existe a expressão zona de conforto, que eu não gosto, prefiro chamar de zona de segurança, que é um local que a gente gosta de ficar porque os riscos são menores. Ela é um grande drama para o empresário, porque são riscos exagerados mesmo, né, num país como o nosso, mas não tem jeito, tem que tirar o braço debaixo da sombrinha e tem que ousar, né? E tem que ousar. Bom, a gente aqui, olha, eu disse que eu falei sobre por que nós fazemos isso, né? Cara, eu gosto demais aqui. Né? Por mim seriam 2 horas, 3 horas, mas a gente tem até para os nossos clientes nos assistirem, ele tem que olhar lá no YouTube que é 45, 55, não pode passar de 1 hora, né? Porque a empolgação aqui, ela vem do quanto é gostoso falar de negócios desse nível, principalmente quando a gente sabe que está fazendo uma entrega muito grande para quem está nos assistindo, né? E eu tenho certeza que essa entrega, ela aconteceu aqui hoje, tá? Então eu quero, assim, antes de passar aqui para vocês darem as palavras aí a mensagem, pode até fazer propaganda e tudo aqui, claro, convidado, né, é quem manda e tudo. A gente cumpriu totalmente aqui a meta desse papo de bastidores. E eu quero falar para vocês, gente, olha,
um programa como esse, né, 45, 50 minutos, ou talvez um pouco mais, isso pode mudar a sua vida. E pode mudar mesmo. Porque, na verdade, nós não estamos fazendo assim aula de MBA, nem fazendo aula de faculdade. Eu dou muita importância para isso, tenho os meus títulos aí, mas o que conta é o conhecimento testado na prática. E entender que isso tem que haver ousadia, atitude. Então, a gente aprende a atitude aonde? Qual é o livro? Né? A gente vai se inspirar aonde? Existem muitas coisas que nos inspiram, mas nada melhor do que alguém muito próximo da gente. Pessoas como o Vitor, pessoas aqui como o Deda. Mas eu também não posso deixar de fazer a pergunta que para mim é fundamental. Vocês exploram sociedade como modelo de negócio. Né? E eu quero deixar aqui isso como exemplo e referência. Porque, para mim, sociedade, eu já tive vários sócios, cara, é o melhor modelo de negócio que existe. E muitas vezes ele é questionado, ele é desgastado por conta das pessoas. O modelo é bom. A questão é quem são as pessoas que vão vestir essas camisas de sócio, esses crachás de sócio, né? Mas como é que funciona para vocês? Vocês têm uma sociedade, né? Aqui nós estamos tudo no ar-condicionado, aqui é um laboratório, né? Mas o Paulo come lá de vez em quando, tudo, né? Para poder defender a forma de pensamento e tudo. Como é que são as reuniões aí do grupo aí? Então, de certa forma é tranquilo, né? Não tem muito desgaste, tem muito respeito, né? Tá. E, assim, a gente vai na nossa liberdade, até, né, eu digo, pelo lado do giz. Sim. Então, realmente realizando ali algumas coisas, tudo, e sempre alinhando, como o Deda adora falar. Vamos alinhar aqui. Vamos alinhar, porque às vezes quando se não estiver comprometendo, né, a imagem ou o caixa, a gente tem a liberdade, né? Mas quando já vai ter o risco de comprometer, a gente se reúne e vai sempre. Pela questão da distância, ser perto, né, e o escritório ser junto, a comunicação ela flui, né? Maravilha. Então, palavra-chave, comunicação. Então, não tem tanto ruído, né, em relação à falta da comunicação, e aí não tem essa, né, assim, o pau não canta na reunião, porque está sempre todo mundo perto, né? Quando as pessoas se preparam antes, através do número, da afinidade, da identidade do negócio, aí pintam uma outra história. Eu falo, o pau canta às vezes através da maturidade também, entendeu? O que é que você quer dizer por alinhar? Vamos alinhar, me diz aí. Toda hora alinhando. Tá. Porque alinhando, sabe o que é, gente? Rapaz, nós pensamos diferente, mas vamos encontrar aqui uma linha que a gente possa convergir, né? Vamos juntar aqui, vamos pensar juntos. Isso aí é alinhamento, né? Isso. Mas essa questão da sociedade é uma arte, que eu costumo dizer. Assim, uma arte de tolerância, de saber conviver. Quando você dizer que sociedade, você, né, tá ali, tem os problemas, mas não tem nem um beijinho depois, né? Frente do casamento. Não tem. Né? Não tem beijinho. A sociedade não tem, né? É só peia. Rapaz, pois é. Mas assim. E casamento também pode dar dinheiro, né? Por exemplo, eu sou sócio da minha esposa, entendeu? Aí fica legal. Mas nesse quesito é melhor que você não pense isso com relação aqui à sociedade que vocês têm. Não, mas em resumo, a gente tem que saber, muitas vezes, tolerar mesmo. Muitas vezes o sócio toma uma decisão errada. Nada de ficar jogando na cara, faz parte, errou todo mundo, vamos embora. Tá entendendo? Acho que tem que ter muito esse jogo de cintura. E muitas vezes aceitar a opinião do outro, mas aquela história da premissa não vai comprometer, testa. Eu não concordo não, mas vamos lá, vamos ver o que dá. Não tem nada a perder, de repente pode ganhar, vamos testar. Então acho que tem que ter essa leveza nesse sentido. Né? Perfeito. Na hora que discorda, a gente registra. Como no caso do iFood aí e do sistema próprio de delivery, né? Isso. Acontece, né? A gente vai para os argumentos, decide ali, muitas vezes. É uma coisa que eu não concordo e aceito, porque a maioria está querendo, vamos lá e tal, mas às vezes a gente persiste um pouco, mas sempre com respeito. Eu acho que é fundamental. Né? Na hora que o empresário tem sociedade e compra um caderninho, né, para ficar só anotando ali, né, para guardar aquele rancor das coisas, todo mundo vai errar. Né? Ambos vão errar. A propósito, esse nosso debate aqui, esse papo sobre a questão de delivery e iFood e tudo, certamente é uma aula para um cliente meu ali, sabe? Entendeu? Porque é exatamente o drama que ele vive e aí está aqui, né? O caso prático de quem insistiu no modelo e se preparou para isso. Tinha uma ferramenta boa, como vocês disseram, né? Mas depois viu que não era o melhor caminho, né? Que não era o melhor caminho.
Mas vamos lá, gente. Então eu gostaria de pedir aqui para o Vitor deixar aí umas palavras finais para o nosso público, palavra de incentivo, entusiasmo. Pronto. Tá certo? Vamos lá. Só em você ter falado agora que esse insight aí do delivery vai lhe ajudar em alguém e vai ajudar alguém que também está assistindo, né? Perfeito. Já vou mandar Isso o aí, para ele já. isso aí já deixa assim completa a minha noite, né? Maravilha. Muito feliz de poder contribuir, né? Com você, com as pessoas que estão assistindo. E é isso. Estamos superando essa fase de... Como é que você chama? Em definições de crise sanitária, né? Crise sanitária. E vamos superar isso, né? Vamos crescer, continuar crescendo, mantendo o nosso atendimento, qualidade. E é para isso que a gente está aqui, né? Para trabalhar. Bom demais. Sabe por que eu chamo de crise sanitária? Porque eu não gosto tanto da pandemia. Aliás, nenhuma das duas é uma palavra bonita de falar nem de ouvir, né? Mas é porque crise no Brasil só muda de nome. Então, essa agora é a crise sanitária, como teve tantas, a do México, a do. Né, tantas outras, a do Collor, do plano Collor, e aí vai. Aí eu falo Collor, eu já denunciei a minha idade aqui, não tem problema, né? É lembrar que um dia todo brasileiro ficou com 50 unidades monetárias no bolso e se virou, cara. Se virou, já era empresário. O mundo não se acabou, como não vai se acabar agora, né? E aí a sua mensagem para a turma, Deda? Agradecer, né, aqui a oportunidade. A gente gosta sempre de trocar experiência, passar um pouco da nossa e aprender também. Maravilha. E assim, a gente realmente procura trabalhar, né, dar o melhor e tem que ser otimista, né? Viver realmente com fé, foco e força, né? Maravilha, fé, foco e força. Dessa forma vai sempre Rapaz, é isso, fé, foco e força, alinhando e tal, não é isso, Vitor, né? Trocando ideias, né? Avaliando, comunicando, que maravilha, gente, olha. Mais uma vez, então, muito obrigado a vocês. Eu realmente, a melhor maneira que eu tenho de agradecer a vocês é dizer a certeza que eu tenho de que um papo de bastidores como esse, tenho toda a convicção, apoiou aí a ideia de muita gente, tirou dúvidas, reforçou o pensamento de seguir em frente, às vezes até de recuar, como já muita gente tem que fazer, e pegar outra alternativa, uma trajetória diferente do seu negócio. Mas, meus amigos, mais uma vez eu quero aqui agradecer a vocês dois como empresários, a você que nos assiste, dizer que você pode aí clicar em algum local dessa tela aí para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho da mentoria Lucrativamente Prime, e dizer que, olha, Papo de Bastidores continua, tá certo? Daqui a pouco vocês vão saber quem é o nosso próximo convidado. Mas pela primeira vez esse ano eu recebi uma dupla, né? Então eu gostaria de agradecer imensamente. Sócios, né? Eu sempre invisto em perfis, tá? Que a gente trouxe 2 sócios, né? Como também outros modelos de comportamento do empresário, tudo isso para entregar para a pessoa sob medida. E hoje a gente entregou algo muito sob medida para todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigado a você. Mais um Papo de Bastidores. Valeu!